e da formulação de políticas públicas. Agora a gente vai acompanhar, já a gente vai acompanhar outros momentos desse tema. Antes disso, já chamo aqui o diretor de opinião do Grupo O Povo, Walter George, para analisar aqui com a gente os principais momentos dessa sessão que, em tese, deveria ser para discutir os projetos do governo, como é que o meio ambiente lida aí com essa onda, né, de pedidos de licenciamento ambiental, a gente que reclama que está demorando muito, inclusive pessoas da própria base do governo, mas o que a gente viu de fato, Walter George, foi que parece que armaram ali uma armadilha para tentar desgastar a ministra Marina Silva, uma série de ataques, uma série de críticas, não só por parte da oposição, mas também de senadores da base aliada, como foi o caso de Omar Aziz. Como é que você avalia, primeiro, o comportamento desses senadores em relação a Marina Silva? Houve machismo, misoginia, preconceito? Sua opinião. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, nossa audiência. Bom, eu separaria a situação em dois aspectos. Por um aspecto, é normal que a ministra vá lá e seja submetida a críticas fortes, inclusive da base aliada, porque o componente que há em discussão aí é um componente muito forte para quem representa a região, né? Que é a questão de como é que você lida com a preservação do meio ambiente, na região norte em especial, ao mesmo tempo que precisando trabalhar numa linha de desenvolvimento econômico. Como é que você concilia essas coisas? Então, uma parte dos representantes, claro, quando chega na hora de construir uma estrada ou coisa desse tipo, isso se contrapõe ao esforço de preservação do meio ambiente, isso é natural que alguns deputados. Então, eu entendo que parte das críticas que ela recebeu ontem fazem parte de um processo natural, inclusive de gente da base aliada, como você lembrou. Esse é um aspecto. Um outro aspecto aí é incompreensível o comportamento de alguns senadores, e aí os dois que a gente destacou aí me parecem mais evidentes, né? O presidente da comissão, que comandava a audiência, o senador Marcos Rogério, e o senador Plínio Valério do Amazonas, né? É, o senador Plínio Valério, por exemplo, disse que não é obrigado a respeitá-la porque ela é ministra. Ele é obrigado a respeitar todo mundo. Essa que a pessoa, porque é senador, porque é ministro, porque é deputado, não tem que ser respeitado. Ela tem que ser respeitada. E aí sim, ele tem razão, não é questão de gênero, não é por ser mulher. Porque você. O Senado Federal é uma casa que os mais velhos, como eu lembro, costumava ser uma casa do respeito, que as pessoas, em geral, eram ex-governadores, eram pessoas muito experientes que chegavam a isso, era quase que um critério que o eleitor utilizava. É exatamente, se é aquela casa da serenidade, é a casa do equilíbrio. Vamos lembrar que o Senado ele dá a representação do Amapá o mesmo tamanho que a representação de São Paulo. É exatamente porque precisa de ser composto por pessoas com capacidade de equilíbrio. E o que a gente assistiu ontem, da parte em especial desses dois senadores, foi tudo menos equilíbrio. E aí, claro que a ministra tinha que reagir da forma. Eu entendo que ela reagiu absolutamente corretamente ao ter que se retirar, porque se uma pessoa diz eu lhe respeito como mulher, mas não respeito como ministra, está dizendo que não respeita ela. Não respeita a pessoa. E aí podia ser homem, podia ser mulher, podia ser qualquer um. A reação que podia ter é a que realmente dizem. Então, eu acho que foi mais um episódio muito lamentável para o Congresso, em especial o episódio. É claro e é evidente, as imagens mostram que a ministra não estava confortável, que em alguns momentos ela, inclusive, chega a pegar na mão do senador Marcos Rogério em algumas situações, porque, claro, ela estava numa situação de desconforto. E aí tem um aspecto político, e tudo que talvez seja importante destacar, que é assim, a forma como o governo depois manifestou total solidariedade a ela, mas eu acho que faltou, na hora do embate, na hora do governo, faltou mais apoio das lideranças do governo para se posicionarem na hora da discussão. Antigamente, o que se costumava fazer é quando ia e tinha todo o potencial, porque essa audiência já tinha potencial para gerar esse tipo de polêmica, você tinha posicionado lá as principais lideranças para exatamente entrarem na hora de... E a ministra me pareceu muito isolada nesse sentido, ao ponto de ela ter tomado a atitude radical de se retirar. Então, assim, é um episódio, no geral, lamentável, e a postura desses dois episódios, desses dois senadores que a gente destacou, eu acho que são as mais lamentáveis, e por mais que eles tentem explicar e se colocar numa outra posição que não
a de detratores da ministra, eu acho que esse foi o papel, e isso está sendo compreendido pelas pessoas. Eu não sei se vai ser compreendido na área deles, onde eles precisam de voto, possivelmente vão buscar esse voto ano que vem, né, nos dois estados que eles representam, e para o eleitorado deles, pode ser que eles tenham saído bem. Aí, do ponto de vista da sociedade, em geral das pessoas, está claro desde ontem com a reação de que a ministra Marina Silva está na posição correta diante disso, que é a posição de vítima. Ela foi vítima ontem de ataques, inclusive alguns deles justificados pela questão do machismo. Muito bem, para a gente continuar.